Hoje tem uma mágica surpreendente, a água vira suco num piscar de olhos e ainda vou ensinar técnicas e texturas perfeitas para levar a sua pintura a outro nível. E esses desenhos aí fazem parte do livro Dani e Amigos que eu vou te mostrar como eu criei do zero. Bora começar? Oi gente, eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Doi amor! E aí galera? Vocês já viram que o vídeo de hoje tá mega divertido e pois é, a gente vai brincar de colorir hoje, amor? Olha, gostei da ideia. Ó, tem vários livrinhos por aí fazendo o maior sucesso. Tem o Bob Goods, tem o Cozy Friends, tem também o Spooky Cuties, né amor? Ah, esse é dos fantasminha. Tem um monte de livro super fofinho, mas eu escolhi o melhor de todos pra pintar, que é o Dani e Amigos! Pois é, gente. Seu próprio livro de colorir? Eu fiz o meu próprio livro de colorir e vou disponibilizar pra você em casa de graça, amor. A galera que quiser é só baixar e fazer também. Ó, quem tá curioso pra saber como que faz... A gente vai ensinar como fazer um livro do zero. Você sempre quis saber como que é? Vou te ensinar, ó, com capa dura, com vários desenhos pra você pintar. Vai ter aquele plástico pra separar a página pra não borrar o de trás. Espiral, tudo bonitinho pra você fazer e a gente vai começar pela capa. E o melhor de tudo, né? Vai poder baixar gratuitamente. Vai poder baixar de graça e fazer aí também. E eu vou começar ensinando a capa, bora lá. E todo livro precisa ter a capa protegida, então eu vou laminar a minha. Pego a base de aplicação e vou colocar ali dentro a minha capa. E olha que fofura, gente. E o título incrível, Dani e Amigos. Por cima eu vou colocar uma camada de filme BOPP holográfico da Mimo, pra posicionar ali sempre o lado aveludado virado pra imagem impressa. É só posicionar em cima bem certinho e fechar a base de aplicação. E agora é só passar pela minha Mimo Covering que ela vai laminar a minha imagem, deixando ela bem protegida e ainda com estilo. Ah, e não precisa puxar não, tá gente? A própria máquina faz a laminação no tempo necessário e quando acabar é só retirar a imagem e recortar. Olha só esse efeito holográfico, coisa mais linda, gente. Esse filme BOPP deixou demais e eu amei. Separei o próximo passo, recortar papel roller ou paraná. A medida da minha capa ficou de 16,5 centímetros por 16 e eu vou encapar usando vinil rosa. Recortei um quadrado maior, retiro um pedaço só ali da película no lado e coloco o papel roller ali em cima. Depois eu viro ao contrário e aos poucos eu vou tirando a película e aplicando o vinil em cima ali do papel com uma espátula. Assim vai evitar que crie bolhas. E agora eu vou vir com uma ferramenta super especial da Mimocrafts, amor, que é essa daqui. Nossa, que diferente! É uma régua 5 em 1 especializada para fazer encadernação, que é isso que a gente tá fazendo. Para ficar tudo bonitinho, certinho, tem essa régua aqui, ó, que ela ajuda, amor, auxilia para fazer muita coisa. Para quem vai fazer o seu próprio livrinho em casa, encadernar então capa. Hoje a Mimo vai ajudar a gente. A Mimo vai ajudar a gente e eu vou mostrar um pouquinho dessa régua, vamos lá. Vou virar agora ao contrário para usar a régua e olha só como ela é incrível. Tem gabarito para arredondar os cantos, ela também é um esquadro com os centímetros marcados na régua, tem fio de cabelo para fazer os cantos, medida para adaptar necessidades de corte e marcação e gabarito para fazer furos de ilhós. Aqui eu vou usar o fio de cabelo, posiciono assim ó, bem no canto do meu papel e corto o excesso ali fora com estilete. A régua é em aço inox de alta qualidade, tem durabilidade excepcional, sendo resistente ao desgaste do dia a dia e ao uso contínuo de estilete. Ah, e se eu quisesse arredondar a ponta, ó, é só usar esse gabarito aqui. Mas como o meu vai ficar quadradinho mesmo, eu uso a espátula para ir finalizando a capa. Vou colando o vinil ali pro outro lado, dando esse excelente acabamento. E agora aqui por cima é só colar a minha capa. Colei fita dupla face ali atrás, retiro a película e posiciono ali certinho. Prontinho! Essa é uma das várias opções de criar uma capa. E olha só, eu usei o esquadro para deixar o papel paraná bem quadrado, usei o fio de cabelo que vocês viram e se fosse encadernar tipo brochura, geralmente esse espaçamento de meio milímetro é o que eu deixo entre uma parte e outra. Se precisar de mais espaço, ó, tem 1,5 centímetro aqui a largura da régua nessa parte e aqui nesse furinho onde eu posso marcar para colocar o ilhós. Assim eu prendo o elástico de uma forma padronizada e fica bem certinho. A capa já tá praticamente pronta, agora a gente vai começar a fazer os desenhos. Vou imprimir tudo, cortar tudo bem bonitinho para montar esse livro, bora lá. Para imprimir as imagens eu vou usar o Colourpop branco da Mimo. Ele já vem no
no tamanho A4, prontinho para imprimir e tem 180 de gramatura. E eu vou disponibilizar para download as imagens assim divididas em duas, com uma margem para corte. E olha, tem até eu para colorir aí, tão fofinha. Tudo impresso no papel mais firme próprio para pintura. É só recortar em todas as marcações e para isso eu vou usar a guilhotina no tamanho A4. Foi posicionando a imagem ali bem certinho e cortando, até chegar no resultado final, que é esse aqui, o tamanho certinho para minhas folhas de colorir. Já tô imaginando essa galáxia aqui toda estilizada e bem colorida. Ai, gente, como eu amo pintar. E tem mais um monte de imagem. Tudo disponível para baixar, recortar e montar o seu livrinho para se divertir. E eu quero fazer a encadernação com wire, que fica tipo um espiral de caderno, sabe? Então eu pego a Mimo Binding, defini ali o limite da minha folha para fazer os furos sempre iguais, e aí é só encaixar e apertar. Retiro dali e assim já tenho 6 furos no canto. Para fazer mais furos do outro lado, eu viro assim ao contrário e encaixo o furo nessa parte aqui do gabarito, estão vendo? Aí é só apertar de novo e tcharam! Os furos ficam completos. Fui repetindo isso com todas as folhas e o resultado ficou perfeito. Peguei um wire de 5/8 e encaixei ali todinhas as folhas nessa parte. Gente, também fiz a mesma medida da folha no acetato com os furinhos certinhos. E em cada quadradinho desse eu fiz mais um corte que é para permitir encaixar e desencaixar a folha quando eu precisar. A princípio encaixo o acetato aqui e finalizo colocando por cima a capa, que também já fiz os furos, e a contracapa com o lado interno para fora. Agora é só centralizar o wire e fechar lá na Mimo Binding. Já deixei o espaçamento ali certinho marcado na máquina e aperto prensando. Faço de um lado do outro também e tá pronto, gente. Já posso colocar a contracapa no lugar certo e brincar de colorir. Olha como ficou lindo, perfeito. O wire fica com o acabamento super lindo e a parte ali da emenda fica escondido para dentro e as folhas não vão se soltar. E olha só essa capa, gente, com esse efeito holográfico, ficou demais, né? Tcharam! E o livrinho tá pronto, gente. Olha que incrível, já posso escolher o meu desenho para pintar. E hoje no DIY quem ajudou a gente foi a Mimo Crafts. A gente usou muita coisa deles aqui, né, amor? Para deixar todo esse trabalho aqui sensacional. Se você quer conhecer os materiais que eu usei, estão todos listados aqui embaixo. Tem o site deles também para vocês conhecerem. E agora, amor, chegou a hora de escolher o desenho e pintar. Antes de escolher o desenho, eu vou retirar a minha folha de acetato e olha como é super fácil. E aí eu vou passar ela para a parte de trás de onde eu vou fazer o meu desenho. Olha só quantas opções maravilhosas, gente. E a técnica que eu quero pintar hoje tem muita coisa legal. Já tô pensando aqui na técnica que eu vou pintar, mas coloca aí nos comentários qual desenho desses você gostaria de ver eu pintando. Hoje eu quero testar textura de grama, árvore e fazer um céu diferente. E acho que essa casa na árvore tá perfeita para fazer o meu desenho. Antes de colorir, eu vou encaixar o acetato ali atrás da folha. É só pressionar cada espacinho e tá pronto. É só dar play na diversão. Hoje eu tô usando a Grafidu da Cis. Como ela é a base de álcool, passa mesmo ali pra parte de trás da folha. Por isso eu coloco o acetato para não passar pro desenho de baixo não ficar manchado. E é por esse motivo também que os desenhos são impressos apenas de um lado, tá? E comecei usando tons de marrom para pintar a casa na árvore e outros tons para pintar todos os detalhes que eu tiver ali de madeira, como o tronco também. Na casa da árvore fiz até uns riscos extra, gente, e amei demais o resultado, parece madeira de verdade. A parte da árvore também vou fazer marrom, porém escolhi um tom um pouquinho diferente, para não ficar tudo igual, mas dar aquela diferençazinha ali bem legal. E cada detalhe vai fazendo o seu desenho criar vida, gente, eu amo demais colorir. Próxima parte eu escolhi um tom de verde para ser a base e fui pintando todo em formato circular ali a minha árvore. Dessa forma, se alguma parte ficar marcada entre uma camada e outra, dá super certo, fica bem charmosinho nesse movimento aí arredondado. Pintei todo o fundo da árvore no mesmo tom e agora vou escolher um tom mais escuro para fazer pontilhismo pela imagem. É só ir batendo assim, ó, a pontinha da canetinha, fazendo vários pontinhos ali espalhados com esse outro tom. O efeito, gente, é muito legal e quanto mais pontinhos, mais impressão de folhas fica. Escolhi mais 2 tons de verde e fui dando ali essa sequência, fazendo vários pontilhismo e ficou demais. Também fiz o fundo da minha grama, gente, no mesmo tom que eu fiz o da árvore, tá? Mas é que o efeito pra fazer a grama é diferente, mas é bem fácil também. É só ir fazendo vários risquinhos ali por cima com outros tons de verde que você tiver. E quanto mais tracinhos, mais realista vai ficar. Olha só esse resultado que super legal, gente. E bora lá pintar agora os personagens. Eu tô fazendo o coelhinho de rosa, pintando ele com muito cuidado. A parte da barriguinha, a interna da orelha e o formato das patinhas eu vou deixar tudo em branco mesmo. E o resultado fica assim, bem lindinho e delicado. Já o dinossauro eu vou pintar a barriga de amarelo e o restante de roxo. Ué, esse personagem aí tá me soando familiar, não tá, gente?
Alguém já percebeu? Alguém já viu ele em algum lugar? Finalizo todos os detalhes ali, pintando também as pedras, o esquilinho, a janela e bora finalizar fazendo o céu. Fiz uma seleção de cores com tons de amarelos e laranjas e separei na mesa do mais claro para o mais escuro. E uma dica legal, gente, pega uma folha separada, testa todas as cores para você fazer a ordem e definir tudo bem bonitinho. Eu faço muito isso antes de pintar cada parte. Com a ordem das cores já definida, é só você ir subindo tom a cada tom. E entre uma camada e outra, você mistura as duas cores para dar um degradê mais bonito. E aos poucos, gente, eu fui mudando ali o tom de amarelo e misturando as duas cores ali no meio. E quando cheguei no amarelo mais escuro, fui mudando pro laranja, também deixando cada vez mais escuro, seguindo sempre a mesma técnica entre uma cor e outra para dar um degradê suave. E olha só como vai ficando todo diferente, gente. Um fim de tarde com um maravilhoso pôr do sol. E para fazer um charme, eu finalizo com a caneta branca, fazendo alguns detalhes ali no vidro, na janela e alguns detalhes espalhados pelo desenho. E esse daqui é o resultado final, gente. Me conta aí nos comentários o que você achou do meu primeiro desenho colorido aqui. E eu amei fazer cada detalhe e ensinar para vocês essas texturas diferentes. E agora é sua vez de tentar em casa. Gente, eu tô apaixonada no resultado desse desenho. Tem um monte de técnica diferente. Esse céu assim, amor, você gostou? Olha, eu fiquei bem curioso na hora que você começou a pintar ali embaixo. O Rick falou assim, ué, mas o céu é amarelo? Tenho certeza que vocês em casa também pensaram, mas ficou lindo esse pôr do sol. Eu amei demais. Eu quero saber quem notou aí que no meu livrinho de pintar tem o que, amor? Olha, tem o ponto a ponto, que é o nosso brinquedo. Tem os nossos personagens do brinquedo ponto a ponto, gente. Inclusive, esse daqui tá aqui, ó. Tcharam! Tá aqui do meu lado, presente também no desenho e... Amor? O nosso dinossauro aprendeu a falar, amor, você acredita? Acredito. É sério, vovossauro! Eu também acho. Sabe o que ele tá falando, amor? O que ele tá falando? Ele tá falando que chegou a hora da galera deixar o joinha. Aperta aí o like, que é mega importante pra gente. Assim a gente entende que você gosta do vídeo, traz mais ideias como essa. E agora, amor, dá pra gente pintar outro desenho, não dá? Calma, que eu quero fazer uma mágica. Ai, a gente vai fazer uma mágica agora? É com isso que tem aqui na mesa? E o que temos aqui, amor? Me conte. Isso aqui é uma mágica nova. Mágica nova. Temos aqui uma garrafinha. Água? Isso aqui é água, amor? Água e um rótulo. Um rótulo. Esse é um rótulo de maçã. Rótulo de maçã. É uma maçãzinha aqui, né? Ó. É, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a garrafa e colocar a água. Colocar água aqui dentro? Isso, pode colocar. Você me fala até onde que eu tenho que ir, amor. Então vai indo, ó. Vai colocando. Deu até sede. Posso beber água, Não, amor? agora não. Agora não? Ó, vai colocando. Tá bom Tá por bom? aí. É, acho que é isso. Tá, que mais? O que eu faço Vamos agora? colocar o rótulo. Colocar o rótulo aqui. Lembrando Vamos ver. que é o quê? Um rótulo de... A maçã tá certinha aí na frente, Tá amor? certinho. Tararam, tararam. É um rótulo de maçã. Isso. Então, o que é isso aqui, A amor? gente vai fechar agora. Legal, fechou. Fechei. O que nós temos? Uma garrafinha com água. Não, pega na mão. E aí eu vou te ensinar as palavras mágicas. E o que vai acontecer? Vai virar suco de maçã isso Não aqui? sei. Ó, sim salabim, um suco para mim. Sem salabim, um suco para mim. Não, você tem que falar com emoção. Como assim, com emoção, Vai, amor? vai com emoção. Tá, 1, 2, 3 e... Sem salabim, um suco de maçã pra mim? Ó, Amor, o que aconteceu aqui? Você viu essa mágica? Eu vi, mas eu não entendi o que aconteceu. Você vai Mostra me ela contar? dos dois lados ali, ó. Gente, temos suco de maçã. E agora, amor, você me ensina pra ensinar pra galera, bora? Claro. Vamos lá. Pra fazer a mágica, eu imprimi uma sulfite comum, esses 3 rótulos do suco de maçã, pera e laranja. E vou recortar cada rótulo pra poder colocar na garrafa. Recorto bem a faixa certinha ali em volta e depois vou recortar também a parte da fruta, deixando vazada. É só cortar um pedaço assim no centro e depois vir com a tesoura fazendo todo o contorno. Também vou precisar de uma garrafinha transparente e quanto menor ela for, mais fácil de fazer a mágica. E nessa parte aqui agora que vai vir o segredo, gente. Retiro a tampa e vou usar tinta PVA da Tec Bond na cor laranja. Sim, gente, é a tinta que vai colorir a minha água, hein? Não conta pra ninguém esse segredo. Eu pego um palitinho ali e espalho um pouquinho de tinta por dentro da tampinha. Não pode ser muito para não escorrer e também não pode ser muito pouco de forma que não tinja a água. Desse jeito aqui, ó, que você vira e já não escorre, tá perfeito. E aí é só fechar a garrafinha. E vocês viram que quando eu faço a mágica,
mágica, eu sempre abro e fecho a garrafa, deixando a tampinha assim, ó, virada pra baixo. E é nesse ponto aqui que eu começo a mágica do jeito que eu mostrei pra vocês. Tirei a tampa da garrafa, deixei ali de ladinho com tinta sem ninguém ver. E aí eu vou colocar água dentro da garrafa, passando um pouquinho da altura de onde vem o rótulo. Depois disso, eu vou vir com o rótulo, vou colar bem certinho e feito isso é só fechar a tampa de novo, nessa ordem, tá? E é bem difícil da pessoa imaginar o truque, porque você tira e coloca a tampa de uma forma que nem dá pra imaginar que tem tinta ali. Aí é só fazer a brincadeira com as palavras mágicas. Sim, Salabim, suco de laranja pra mim! Chacoalha bem a garrafa pra tinta se misturar e deixa a pessoa bem surpresa. Ah, e lembrando que esse daí não é um suco de verdade, hein? Não pode tomar. E viu só, gente, uma magiquinha super legal de fazer pra se divertir em casa. Vocês viram a maçã, viram a laranja e esse daqui, amor, esse é o quê? Isso aí é uma pera, né? É uma pera. E a pera dá pra fazer o quê, amor? Dá pra fazer o suco de pera também? Ah, a pessoa nem precisa. Suco de pera também! Gente, aí tem a laranja, a amarela, a vermelha. E vocês podem fazer outras frutas também se fizer em casa, né, amor? Com a tinta. É isso aí. E é muito legal, muito fácil de fazer. E bora se divertir. E agora acho que chegou o momento pra gente pintar mais um desenho, amor. Mas sabe o que eu queria fazer? Eu queria escolher alguma imagem que desse pra dividir em dois. Pra fazer de um lado uma coisa, tipo, de dia e de noite. O que você acha? Eu acho boa a ideia. Eu acho que dá pra fazer toda a pintura como se estivesse de dia de um lado, como se estivesse escurecido no mesmo ambiente do outro. Acho que vai ficar legal. Vamos escolher a imagem? Pronto, achei essa casa de campo perfeita pra minha ideia, gente, porque tem grama, casa, céu e personagem em cada ponta. Perfeito pra colorir com o que eu quero. Fiz uma divisão com um lápis ali no meio, meio inclinado mesmo assim, pra ficar bem legal, e vou começar pela casa. A ideia aqui é decidir as cores antes de pintar. Por exemplo, eu queria a casa rosa, então peguei um tom claro e um tom escuro. No lado que vai ser o dia, eu pinto toda a casa no tom claro, e no lado que vai ser a noite, eu pinto a casa no tom escuro. E a cada parte que eu for pintar, preciso decidir antes o que eu vou usar. Sempre fazendo um teste num papelzinho ali do lado para você ter certeza do que vai fazer. O telhado será sempre em 2 tons de marrom, então eu peguei um claro, pintei todo o fundo e voltei com um tom mais escuro fazendo sombreamento. Pro lado da noite, eu vou precisar de um tom mais escuro ainda para fazer o telhado todo fundo e um ainda mais escuro para fazer esses detalhes aí. E o mesmo eu fui seguindo, gente, para fazer as janelas, a porta, as cercas e bora agora fazer a grama. Para isso eu peguei de 3 a 4 tons de verde por lado e fui pintando com risquinhos. Desse jeito aí que vocês estão vendo. E quando eu passo uma transição de uma cor para outra, faço a camada todinha e depois venho misturando as duas cores ali entre cada camada para dar aquele degradê. E quando eu terminei toda a parte da grama, voltei fazendo alguns pontilhados com as cores mais escuras ali de verde, gente. E o legal é que a cor sempre fica mais forte e depois vai se misturando e dando aquela clareada, uma amenizada. É muito legal esse efeito. E bora repetir tudo isso daí com tons de verdes ainda mais escuros no lado da noite, criando um degradê também com linhas e pontilhados. E agora já tá quase tudo pronto, gente. Só falta o céu, que é o mais importante para separar essa minha pintura, essa minha técnica, que é o dia e a noite. Nem preciso repetir que usei tons claros de um lado e escuro dos outros, né, gente? Mas aqui eu quis fazer algo diferente também, misturando o branco em alguns lugares para dar um tom ainda mais claro, puxar para outras cores pastéis também lá no final da pintura. Eu fiz um verdezinho, um rosinha e um lilás, de forma que daquele céu que fica todo colorido quando a gente olha e se apaixona, sabe? E tentei fazer o máximo de degradê que eu consegui ali, ficou super lindo. Na parte das nuvens eu contornei de amarelo bem clarinho para dar a impressão que é o sol refletindo. Para finalizar com o branco, eu faço alguns pontinhos e espalho com o dedo para dar uma sensação de raios de sol. É muito legal, gente, eu amei esse céu, ficou bem diferente. Lá pro lado noite eu vou colocar tons escuros de azul e vou misturando uma cor com a outra a cada transição de uma cor para outra. Dessa forma vai sempre deixar mais harmonioso. Reparem que o tom mais claro aqui desse lado eu fiz bem pequenininho e os tons mais escuros eu fui deixando mais largo para dar essa sensação. E para finalizar eu pintei as nuvens de cinza. Céu praticamente pronto, só tá faltando as estrelas, então peguei a cor branca, fui fazendo alguns detalhes assim, tipo um sinalzinho de mais, voltei preenchendo mais como se fosse uma estrela brilhando bem no céu, fiz alguns pontilhados também, algumas bolinhas e alguns detalhes assim para deixar o céu bem estrelado. E tá quase acabando, gente, só tá faltando os personagens, que é o gatinho e a capivara. Esse meu gatinho aí, gente, ele é todo branco e com manchinhas laranja ali a perna, a barriguinha, no rostinho. É super fácil de pintar e ficou ótimo ele
ele pro lado do dia. Já no lado noite tem a capivara. E essa aqui é bem estilosa, gente, usa até colete. Aqui usei alguns tons de marrom mais escuro do que eu pintaria uma capivara. Mas como tá de noite, precisa ser ainda mais escuro. O corpinho fiz num tom e ali as orelhinhas, o focinho e as pontinhas das patinhas num outro mais escuro. O coletinho eu pintei de verde. Na parte ali da gola eu pintei 2 ou 3 vezes a camada para dar aquela sombreada e finalizei fazendo alguns detalhes por ali. Ah, no meio para dividir, gente, eu passei toda a caneta branca fazendo como se fosse um raio de sol assim. E fui espalhando com o dedo para dar uma esfumada. Pro lado do dia também eu fiz alguns pontilhados em branco, gente, para dar uma sensação de brilho e ficou sensacional. Tá pronta aí mais uma pintura. Você já tem a sua favorita? Amei muito fazer cada detalhe e agora você pode tentar em casa. Tcharam! Pintura pronta, me apaixonei nessa técnica. Gostou, amor? Eu adorei. Ficou muito legal e quem ajudou a gente no vídeo de hoje foi a Mimocrafts. Eu tô deixando o site aqui embaixo, é loja.mimocrafts.com.br. Obrigada pela força e eu quero saber quem reparou nesses personagens aqui, amor. Ó, tem 2 personagens diferentes aí. Da onde surgiram, amor? Será que é um segredo? Será que eles existem em algum lugar? Opa! Não vou mostrar eles, amor. Eu vou mostrar esse daqui que é a novidade do momento. O que é esse aqui, amor? Ponta Mini. Ponta Mini vem com 5 personagens tudinho aqui dentro pra você montar e em breve vem mais novidades por aí. E agora eu quero saber de você em casa qual foi a sua ideia favorita de hoje. Fizemos aí o livrinho, fizemos 2 pinturas e a mágica também. Qual foi a sua favorita, amor? Olha, eu fico entre a mágica e a pintura. Eu amei a pintura, gente. O meu livrinho especial aqui, peraí. Dani e amigos, estou apaixonada, mas me conta a sua preferida que é mais importante. Não esquece do seu joinha e a gente vai ficando por aqui, amor. Tem mais algum recado pra galera? É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo. Obrigada pelo carinho de sempre. A gente vai ficando por aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.